meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o jogo de cozinha Jumedina. Este jogo tem a base dele produzida com barbante número 8 natural e os detalhes coloridos são feitos com barbante número 6. Nós vamos precisar de 1,8 kg do barbante natural número 8 e 150 gramas de mais 3 cores do barbante colorido mesclado, 150 gramas do verde, 150 gramas do amarelo e 150 gramas de outro tom colorido, que vamos fazer aqui o detalhe da pétala das flores e o detalhe aqui do bico do tapete. O colorido nós vamos usar também o amarelo para fazer as flores aqui, o miolo da flor, o botão da flor também, alguns deles são feitos em amarelo, e aqui a primeira carreira do bico do tapete. O verde vamos fazer com ele as folhinhas das flores, o galho com as folhas e também aqui a última carreira do bico. E o colorido vamos fazer a pétala das flores, os botões, vou puxar um aqui para você visualizar, o botão aqui da flor, e também essa terceira carreira aqui do bico do tapete. Para fazer a base do tapete, você vai trabalhar com a agulha número 4. E os detalhes aqui da flor, a flor e o galho com as folhas, você vai trabalhar com a agulha número 3,5. Essa flor e o galho de folhas, você encontra a visual aqui também no nosso canal. Eu vou deixar o link aí na descrição, logo abaixo aí nos comentários, para você poder encontrar com mais facilidade, mas está na playlist Flores do nosso canal. Para fazer o bico do tapete, mesmo quando você estiver trabalhando com o barbante número 6, você vai continuar sempre trabalhando com a agulha número 4. Esse jogo é composto de 2 tapetes e uma passadeira. A passadeira tem... Desculpa, recomeçando. A passadeira tem 1,17 m de comprimento e os tapetes têm 78 centímetros cada um, e a largura tanto da passadeira quanto dos tapetes é de 53 centímetros. Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com o barbante número 8 natural e a nossa agulha de trabalho é a número 4. Eu vou começar prendendo o fio na agulha. E agora vou fazer 56 correntes. Com as 56 correntes prontas, eu vou contar aqui 8 correntes a partir da agulha, 3, 6, 8 correntes, vou voltar aqui nessa 8ª corrente e vou fazer um ponto alto. Passo para a próxima corrente e faço mais um ponto alto. Vou fazer um total de 14 pontos altos. Sempre um ponto alto em cada corrente que tenho na base. Feito aqui o bloco de 14 pontos altos, então ficou dessa forma, ok? Agora, nós vamos fazer 2 correntes de separação. Vou saltar 2 correntes aqui na base e vou trabalhar mais um bloco de 14 pontos altos, um em cada corrente que tenho aqui na base. Então, fiz aqui mais um bloco de 14 pontos altos,
Então, temos 2 blocos de 14 pontos altos. Vou fazer a mesma sequência, então faço 2 correntes de separação, salto 2 correntes aqui na base. A partir da próxima corrente, eu volto a trabalhar o meu bloco de 14 pontos altos. Sempre trabalhando um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Terminado aqui o terceiro bloco de 14 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes de separação, salto 2 correntes aqui na base e na última corrente vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui nós temos a primeira carreira pronta. Começamos aqui fazendo as 56 correntes, voltamos na 8ª corrente, depois aqui da agulha e começamos a trabalhar um bloco de 14 pontos altos, depois fizemos 2 correntes de separação, saltamos 2 correntes aqui na base, fizemos o segundo bloco de 14 pontos altos, fizemos novamente 2 correntes de separação, saltamos 2 correntes na base e fizemos o terceiro bloco de 14 pontos altos. No final aqui fizemos 2 correntes de separação, saltamos 2 correntes na base e finalizamos a carreira com um ponto alto, certinho? Então, para começar a segunda carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes, viro o trabalho. Nessa primeira alça que tenho aqui na base, vou trabalhar um ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntes de separação, vou saltar os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco da carreira anterior. No terceiro ponto de base, eu vou começar a trabalhar um bloco com 10 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Feito aqui os 10 pontos altos, você vai perceber que nós deixamos vazios os primeiros 2 pontos de base e os últimos 2 pontos de base também. Então, ficamos com um bloquinho com 10 pontos. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou aqui para a próxima alça e trabalho um bloco de 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco que tenho na base, vou saltar os próximos 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto de base, trabalho novamente um bloco com 10 pontos altos. Finalizado o bloco de 10 pontos altos, novamente eu faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça que tenho na base e trabalho o bloco com 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, eu volto a trabalhar o bloco com 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui o terceiro bloco de 10 pontos altos, eu vou fazer mais 2 correntes, passo aqui para a próxima alça, faço um ponto alto, venho aqui na terceira corrente que tenho na base,
e trabalho o segundo ponto alto. Então, ficou dessa forma. Nessa segunda carreira, nós começamos com um bloquinho com 2 pontos, depois fizemos um bloco com 10, um bloco com 2, um bloco com 10, um bloco com 2, um com 10 e finalizamos com um bloco com 2 pontos. E os blocos são sempre separados por 2 correntes, ok? Agora, para começar a terceira carreira, nós vamos fazer 2 correntes, vira o trabalho, no próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto, na próxima alça, faço 2 pontos altos. Então, iniciamos aqui com um bloquinho com 4 pontos. Faço 2 correntes de separação, salto os próximos 2 pontos de base do próximo bloco. A partir do terceiro ponto de base, vou fazer um bloco com 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, feito aqui os 6 pontos de base, nós vamos deixar vazios novamente os primeiros 2 pontos do bloco da carreira anterior e os últimos 2 também. Então, vai ficar dessa forma. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto. Na próxima alça, faço novamente mais 2 pontos altos, formando assim um outro bloquinho de 6 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto os próximos 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar mais um bloco de 6 pontos altos. Feito o bloco, faço novamente 2 correntes de separação, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos. Então, formei aqui novamente mais um bloco de 6 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto de base, vou fazer mais um bloco com 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito o bloco de 6 pontos altos, faço novamente mais 2 correntes, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto, que é essa segunda corrente que tenho aqui na base, faço mais um ponto alto. Então, formei aqui no final um bloquinho com 4 pontos altos. Então, finalizando aqui a terceira carreira, nós iniciamos a carreira com um bloco com 4 pontos altos. Depois fizemos 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 6 pontos altos e finalizamos novamente com um bloco com 4 pontos altos. Entre os blocos, continuamos a colocar sempre as 2 correntes de separação. Então, temos 3 carreiras prontas. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Para iniciar a quarta carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto.
e no próximo mais um ponto alto. E na próxima alça, faço 2 pontos altos. Formando assim um bloquinho com 6 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes de separação, salto os primeiros 2 pontos de base do próximo bloco. A partir do terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, vamos ter aqui um bloquinho de 2 pontos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, faço mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos. Então, formamos aqui um bloco de 10 pontos altos. Agora, faço novamente 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, formei mais um bloquinho com 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Na próxima alça, vou fazer 2 pontos altos. Passo para o próximo bloco, vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, formando novamente um bloco com 10 pontos. Faço 2 correntes de separação. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto, formando assim um bloquinho de 2 pontos. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui nesse último bloco, eu trabalho 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui finalizamos a 4ª carreira. Nessa 4ª carreira, nós iniciamos fazendo um bloco de 6 pontos altos, depois fizemos um bloco de 2 pontos, 10 pontos, 2 pontos, 10 pontos, 2 pontos e mais 6 pontos. São sempre pontos altos e os blocos são sempre separados por 2 correntes, ok? Agora, para iniciar a 5ª carreira, eu faço novamente 2 correntes. Você vai observar que para virar e iniciar as carreiras, eu faço sempre 2 correntes, porque se eu fizer 3 correntes, vai ficar um espaço muito largo aqui entre os pontos e acaba ficando feio aqui. Então, vamos iniciar sempre com apenas 2 correntes, certinho? Então, faço as 2 correntes, viro o trabalho. E agora, vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos. Então, iniciamos aqui a 5ª carreira com bloco com 8 pontos altos, certinho?
Agora eu vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. Agora, passo aqui para o bloco que tenho na base e trabalho mais 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo agora para a próxima alça e trabalho mais 2 pontos altos. Então, esse meu bloco agora passou a ter 14 pontos altos, ok? Faço novamente 2 correntes, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. Aqui em cima do próximo bloco, vou fazer 10 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, eu faço novamente 2 pontos altos, completando assim o bloco com 14 pontos altos. Faço novamente 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e trabalho 2 pontos altos. E agora vou completar a carreira fazendo mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos a 5ª carreira pronta. Iniciamos com um bloco com 8 pontos altos. Depois, fizemos aqui 2 blocos de 14 pontos altos. E finalizamos novamente com um bloco com 8 pontos altos. Entre os blocos, continuamos sempre a fazer 2 correntes de separação. Para começar agora a 6ª carreira, nós fazemos as 2 correntes, viramos o trabalho e vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, completamos aqui o bloquinho com 6 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, vou trabalhar um bloco com 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui o bloco de 10 pontos altos, nós deixamos vazios, então, os primeiros 2 pontos de base do bloco da carreira anterior e os últimos 2 também. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, eu vou fazer o bloco com 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminado o bloco com 10 pontos altos, eu faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e trabalho um bloco com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto de base, vou trabalhar um bloco com 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizada então aqui a 6ª carreira, nós iniciamos com um bloco com 6 pontos altos,
depois um de 2 pontos altos, um bloco com 10 pontos altos, um outro de 2 pontos altos, novamente 10 pontos altos, novamente 2 pontos altos e finalizamos com o bloco também com 6 pontos altos, ok? Para iniciar agora a 7ª carreira, nós vamos fazer as 2 correntes iniciais, viro o trabalho e vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficamos com um bloquinho com 4 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos. Então, temos aqui um bloquinho com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu começo a trabalhar um bloco com 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço 2 correntes, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. Na próxima, agora faço novamente 2 correntes de separação. Salto os próximos 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um bloco com 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, terminamos aqui a 7ª carreira. Iniciamos com um bloco com 4 pontos altos e depois fizemos 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 6 pontos altos e finalizamos novamente com um bloco com 4 pontos altos. Entre os blocos, continuamos a fazer 2 correntes de separação, ok? Agora, para fazer a 8ª carreira, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Agora, vou fazer 2 correntes, então, iniciamos aqui com um bloquinho com 2 pontos apenas. Na próxima alça, faço 2 pontos altos. Passo aqui para o próximo bloco que tenho na base, vou fazer 6 pontos altos. Passo para a próxima alça e trabalho mais 2 pontos altos, formando assim um bloco com 10 pontos. Agora, faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no terceiro ponto faço um ponto alto, no próximo ponto de base faço mais um ponto alto. Então, formei aqui um bloquinho com 2 pontos. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. No próximo bloco, vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo para a próxima alça e faço mais 2 pontos altos, formando assim um outro bloco com 10 pontos. Faço 2 correntes,
salto 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, faço um ponto alto e no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, formando assim um bloquinho com 2 pontos. Faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, para a próxima alça que tenho na base, e trabalho 2 pontos altos. Agora, vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, formando assim um outro bloco com 10 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, vou saltar 2 pontos de base. No próximo, faço um ponto alto. E no último ponto que tenho aqui na base, mais um ponto alto. Então, terminamos aqui a 8ª carreira. Nessa 8ª carreira, iniciamos fazendo um bloco com 2 pontos altos. Depois, fizemos um bloco com 10 pontos, outro com 2, um segundo bloco com 10 pontos, outro bloco com 2 e um terceiro bloco com 10 pontos e finalizamos novamente com 2 pontos, ok? Então, temos aqui 8 carreiras prontas. Agora, vamos passar para a 9ª carreira. Para fazer essa 9ª carreira, eu vou iniciar agora trabalhando 4 correntes. Então, diferente das outras carreiras que iniciamos, aqui na carreira de número 9, nós começamos trabalhando com 4 correntes. Eu vou virar o trabalho, passo para a próxima alça e trabalho 2 pontos altos. Agora, vou fazer mais 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, trabalho mais 2 pontos altos, formando assim um bloco com 14 pontos. Agora, vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho novamente 2 pontos altos. E agora, vou fazer novamente 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, faço mais 2 pontos altos, formando assim mais um bloco com 14 pontos altos. Faço 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais 2 pontos altos. E agora, no bloco, eu vou trabalhar novamente 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer apenas uma corrente, passo, salto o ponto de base e no próximo, finalizo a carreira com um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Iniciamos aqui fazendo as 4 correntes. Fiz 3 blocos de 14 pontos altos e finalizamos aqui com apenas uma corrente de separação e mais um ponto alto aqui para finalizar a carreira. Então, se você observar, nós já temos os nossos losangos aqui, o primeiro losango pronto. Ele se formou aqui na 8ª carreira. Essa 9ª carreira que fizemos já equivale aqui à primeira carreira.
Nessa primeira carreira, nós fizemos 3 blocos de 14 pontos altos. Então, aqui nessa nona carreira, voltamos a fazer esses mesmos 3 blocos aqui de 14 pontos altos. Então, para você formar o seu tapete, aqui nós temos os motivos do tapete aqui prontos, que são os losangos aqui prontos. Então, você vai sempre repetir aqui até a 8ª carreira, da primeira à 8ª. Essa nona carreira aqui, você já está repetindo novamente, que é essa primeira carreira aqui. Então, vai sempre fazer a mesma sequência da carreira 1 até a carreira 8. A diferença é que nessa carreira aqui de número 9, nós já começamos trabalhando na base certa, porque aqui antes precisamos fazer as correntes para iniciar. Então, para iniciar a 10ª carreira, você vai fazer a mesma sequência aqui da segunda carreira. Então, você faz 2 correntes, vira o trabalho e faz mais um ponto alto na alça. Faz 2 correntes de separação, salta os primeiros 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, você trabalha o bloco com 10 pontos altos. Feito aqui o primeiro bloco com 10 pontos altos, você vai fazer as 2 correntes, passa para a próxima alça, faz um bloco com 2 pontos, faz mais 2 correntes. A partir do terceiro ponto de base, nós vamos trabalhar novamente um bloco com 10 pontos altos. Finalizando aqui o segundo bloco de 10 pontos altos, você faz novamente as 2 correntes, passa para a alça, faz o bloco com 2 pontos altos, faz as 2 correntes. A partir do terceiro ponto de base, você volta a trabalhar o bloco com 10 pontos altos. Terminado aqui o terceiro bloco de 10 pontos altos, faz as 2 correntes, passa para a próxima alça. Faz um ponto alto, na segunda corrente de baixo para cima, você faz o segundo ponto alto para fechar a carreira. Então, aqui nós estamos repetindo já a segunda carreira, é a mesma sequência que da segunda carreira. Então, aqui, da primeira à 8ª, você completou aqui a sequência do tapete. Na nona carreira, você já está repetindo novamente aqui a primeira carreira. Na 10ª, você já está repetindo a segunda carreira. Você vai trabalhar subindo dessa forma. Então, aqui, nós temos aqui o primeiro losango, pronto aqui até a 8ª carreira. Para fazer o tapete pequeno, nós vamos fazer 5 sequências, aqui dessas aqui de 8 carreiras. Então, você vai fazer aqui 40 carreiras, sempre trabalhando aqui até a 8ª carreira. E para fazer a última carreira do tapete, que será a carreira aqui de 41, aqui da base, você vai voltar a repetir novamente essa primeira carreira aqui, que é como se fosse essa nona carreira aqui. Então, nós vamos terminar trabalhando sempre nessa mesma sequência para que o nosso tapete fique igual, tanto de um lado quanto do outro. Então, vamos terminar aqui com essa carreira, completando aqui 3 blocos de 14 pontos altos. Então, para fazer o tapete pequeno, eu vou fazer 40 carreiras, sempre repetindo da primeira à 8ª carreira. Quando chegar aqui na carreira de 41, que são essa aqui de 3 blocos de 14 pontos altos cada bloco, eu volto trabalhando junto com você.
Já terminando aqui a carreira de número 41 para o tapete. Então, nós vamos fazer 2 tapetes. Então, para cada um desses tapetes, nós vamos fazer 41 carreiras. Sempre repetindo aqui, da primeira carreira até a oitava, ok? Para fazer a passadeira, nós vamos fazer 65 carreiras. No tapete, nós vamos ter 5 sequências. Então, vou abrindo aqui para você ver. Fazendo as 5 sequências, você terá feito 41 carreiras, que nós vamos finalizar aqui com a carreira onde nós temos como se fosse a primeira carreira, os 3 blocos de 14 pontos altos. Então, aqui, se você pegar o início do tapete, você iniciou aqui com um bloco com 14 pontos altos e vamos finalizar também com esses 3 blocos de 14 pontos altos para que seu tapete fique igual em qualquer um dos lados que você virar. Para a passadeira, nós vamos fazer 8 sequências. Então, quando você finalizar essa carreira aqui dos blocos, você terá feito um total de 65 carreiras, ok? Agora, para dar acabamento do nosso tapete, depois de formar aqui a carreira de número 41, eu vou virar aqui para a lateral, onde os pontos vão ficar aqui atravessados, os pontos vão ficar deitados. Então, eu vou fazer aqui uma corrente. Nesse espaço, vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, aqui nesse primeiro espaço. Passo aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. Nesse espaço aqui, onde os meus pontos altos vão ficar atravessados, como eles vão ficar mais largos, eu trabalho sempre 2 pontos baixos. Então, vou trabalhando os meus pontos aqui, de acordo com que eles fiquem aqui bem próximos um do outro, aqui na lateral, para que o acabamento fique perfeito. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a lateral do tapete, toda essa lateral aqui. Quando eu chegar aqui na lateral mais estreita, eu volto trabalhando com você. Finalizada toda essa lateral, chegando aqui novamente, aqui no canto do tapete, eu vou fazer aqui dentro desse espaço aqui 4 pontos baixos. Vou aproveitar que vou prendendo essa sobra de fio que tenho aqui, que é da carreira inicial. Então, fiz aqui um total de 4 pontos baixos. Vou virar o tapete. Nesse espaço aqui, os meus pontos agora ficam na mesma direção dos pontos de base. Então, vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui na base.
Chegando aqui na alça de correntes, eu trabalho sempre 2 pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral. Quando chegar aqui nessa próxima alcinha que tenho aqui no canto, eu trabalho novamente os 4 pontos baixos aqui dentro da alcinha, depois passo para essa lateral. Aqui onde os pontos ficam atravessados, vou trabalhar da mesma forma que fizemos aqui na primeira lateral. Chegando aqui nessa próxima alcinha, faço novamente 4 pontos baixos, completo aqui essa última lateral, e quando eu chegar aqui nessa primeira alça que começamos a trabalhar, eu faço mais 2 pontos baixos, que já fiz 2 pontos baixos iniciais aqui. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei, e depois vou cortar o fio e arrematar. Quando eu estiver, vou cortar esse fio aqui e arrematar, e volto te mostrando já o tapete já aqui já pronto, ok? Com o tapete já finalizado, ficou dessa forma. Aqui nós temos aqui a carreira de pontos baixos aqui em volta do tapete. Então, os nossos tapetes, aqui a base dele, trabalhando aqui o motivo, ficou com 41 carreira, e depois mais essa carreira aqui, que contornou todo o tapete. E aqui eu tenho a passadeira. Para fazer a passadeira, nós repetimos 8 vezes o mesmo motivo. Então, fizemos um total de 65 carreiras. E depois, mais essa carreira de acabamento. Aqui, fizemos em volta aqui de todo o tapete. Ok? Agora, na próxima videoaula, nós vamos aprender a fazer o bico do nosso tapete.